Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Neste sermão, nesta mensagem do apóstolo Pedro, na casa de Cornélio, quando ele, em poucas palavras, deu detalhes sobre aquilo que o povo ali reunido precisava saber. Ele tratou de uma maneira simples de algo tão profundo que Deus veio e confirmou o ensino, a pregação dele, não no final, mas durante a pregação. O que a gente vai ver na conclusão deste encontro maravilhoso entre um apóstolo, entre um judeu e gentios. Analisando esta mensagem, principalmente o verso 38, se não tivermos a devida precaução dentro da nossa interpretação, nós poderemos incorrer no desvio da verdade, no desvio daquilo que o apóstolo estava dizendo. Concernente, isso no verso 38, ele fala concernente, isto é, referente a Jesus de Nazaré, que foi ungido da parte de Deus, ou foi ungido por Deus pelo Espírito Santo, com poder. E, então, ele saiu por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olhando assim, de relance, sem um espírito analítico, um espírito de revelação, nós iremos ver, as pessoas dizem assim: olha, aqui está provando a Trindade. Aqui está provando 3 pessoas. Mas vamos ao caso. Jesus de Nazaré, ele foi ungido por Deus, pelo Espírito Santo. Então, as pessoas dizem: olha aí, Jesus de Nazaré, uma pessoa, Deus, outra pessoa, e o Espírito Santo, outra pessoa. Não, nada disso. É lógico, embora as pessoas fogem, mas dentro de uma interpretação assim, a gente está crendo, falando, ensinando 3 deuses. Mas não é isso que o texto está dizendo. Bem, Jesus de Nazaré, que é Deus, nós cremos que ele é Deus e foi anunciado pelas escrituras proféticas desde o tempo de Isaías, quando Isaías disse: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O seu nome será maravilhoso,
Conselheiro, Deus forte. Olha aí, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Bem, aí a gente chega em Mateus e naquela situação que parecia embaraçosa para José, quando ele descobriu a gravidez de Maria, e a gravidez não era dele, e ela tinha compromisso de casamento com ele, o próprio texto mostra isto. Note que ele intencionou deixá-la secretamente, mas naquela noite, em sonho, veio o anjo de Deus e disse para José: José, não temas receber Maria como tua esposa. Ela está grávida do Espírito Santo. Ela vai ter um filho, seu nome será Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. E a gente não deve parar aí. Ele disse, o anjo continuou, isto é para se cumprir aquilo que o profeta disse, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aleluia. Bem, esse Emanuel, esse Deus conosco, já sabemos, nem precisa comentário, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando nós falamos este nome, nós estamos falando de Deus. Quando as Escrituras falam referente a Jesus de Nazaré, está falando referente a Deus. Ele mesmo disse para os judeus, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Eles disseram, ele não tem 50 anos e diz conhecer Abraão. É claro que no lado natural eles tinham razão. Jesus não tinha 50 anos, tinha em torno de 30, 32 anos e estava dizendo que ele existiu antes de Abraão. Eles não gostaram daquilo. Eles pegaram em pedra para apedrejá-lo. Eles chamaram ele de endemoniado. Ele simplesmente estava dizendo que ele era o próprio Deus. Então, aqui na casa de Cornélio, quando Pedro fala concernente a Jesus de Nazaré, Jesus é o próprio Deus encarnado. Mas aí você vai dizer, olha, mas é contraditório isto, porque um Deus ungindo o outro Deus, nada disso. O texto está mostrando que Jesus foi ungido por Deus. E nesta unção, lembrem da unção lá dos profetas, lá dos sacerdotes, dos reis, quando era derramado sobre o elemento, era derramado o óleo, que era uma representação, um símbolo do Espírito de Deus. Então, o texto, quando diz que Jesus de Nazaré, o homem, porque ele tinha as duas naturezas, ele era divino e ele era humano. Ele era o Deus encarnado. Este homem, Jesus de Nazaré, sem perder a sua divindade, Deus o ungiu. Isto é, o próprio Deus, do qual ele era mas como homem, o Deus que é
o Espírito Santo, na sua natureza, ungiu o homem Jesus. E por isso, então, Pedro completa, por isso que agora ele estava pronto, ele estava ungido, para que saiu por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quando que o Espírito Santo veio sobre Jesus? Foi justamente lá no batismo, quando, na realidade, não estavam ali 3 pessoas. Não, como nesse texto aqui, ali ele estava sendo batizado como um homem da multidão. E então, durante ou depois que ele foi imerso nas águas, o céu se abriu e o Espírito Santo, o próprio Deus, simbolizado por aquela pomba, isto é, em forma de uma pomba, veio sobre ele, e aquela palavra do próprio Deus, que é Espírito, conforme diz João 4:24, e aquela voz de Deus: este é o meu filho em quem me comprazo. Aleluia! Logo em seguida, ele foi conduzido pelo Espírito Santo, isto é, pelo próprio Deus ao deserto, e foi tentado durante 40 dias. Após isto, ele volta para as suas origens, ele volta para a Galileia, ele chega lá na sinagoga, Lucas 4:18, ele pega ou ele recebe das mãos do representante da sinagoga o livro, a profecia de Isaías. Ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar aos pobres. Veja, ele mesmo lendo sobre ele, e ele declarou: hoje se cumpriu esta profecia. O Espírito do Senhor está ou veio sobre mim. E Pedro, na sua mensagem, confirma esta verdade. Então, nada de 3, é um só. A palavra de Deus nunca se refere a Deus em 3 pessoas, mas a Deus como o Deus único. Lembre o que ele disse para o povo de Israel, Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aleluia! Então, ao interpretar textos bíblicos, não vamos ser tendenciosos e interpretar segundo tradição, segundo mandamento de homens, mas dentro da revelação de Deus. Amém e amém.